Seja bem-vindo a mais um programa do Marketing na Mesa. E hoje nós vamos descobrir como vender mais com anúncios na internet. Desmistificar essa ideia de que só apertar o botão impulsionar no Facebook funciona para vender mais. Então fique por aqui, porque no programa de hoje vamos discutir os 3 pilares de programação em Google Ads e Facebook Ads que podem aumentar consideravelmente as suas vendas na internet. O que eu preciso saber para ser um mestre de anúncios no Facebook e no Google e como garantir o meu investimento. Um pouquinho de informação. Então, se você não conhece, o Facebook e o Google Ads, eles são 2 plataformas de mídia. Então, elas servem especificamente para a gente conseguir segmentar melhor nosso público. O grande diferencial dessas 2 plataformas que vieram com a transformação digital é que a gente consegue mensurar resultados e calcular o retorno sobre o investimento. Então, no prato do dia, anúncios na internet com nosso convidado Michel Scoss. Michel, se apresenta para os nossos telespectadores. Então, sou Michel, eu trabalho com mídias pagas e trabalho com tráfego na internet, que é basicamente a gente lidar com o público que a gente vai levar para os anúncios. Então, minha jornada é um pouco longa, eu vou tentar ser breve. Eu trabalhei há muito tempo com programação, saí da programação, fui para gerência de projetos, de gerência de projetos passei um leve período como atendimento e de atendimento eu fui para gerência de projetos de novo. E acho que o grande salto dessa mudança para trabalhar com anúncios especificamente há um tempinho já, é que trabalhar com gerência de projetos era alguma coisa que já não me deixava à vontade, já não me satisfazia como pessoa, como profissional. E eu comecei a reparar que durante os projetos em que eu trabalhava de desenvolvimento de sites e landing pages e tudo mais, sempre havia uma situação em que a gente tem que divulgar esse material, esses anúncios espalhados. E sempre tinha uma situação de um anúncio que funcionava bem, outro não funcionava tão bem, outro desempenhava muito mal. E aí eu comecei a reparar que o Huguinho lá em Florianópolis fazia de um jeito que eu achava que não parecia ser a forma correta, o Zezinho também não, e o Luizinho lá em Curitiba não sei o quê, cada um tinha uma dinâmica diferente. E na minha cabeça sempre tinha alguma coisa que podia ser feita diferente, mas eu não tinha essa certeza, né? Porque eu não tinha o conhecimento técnico e o estudo. Então o que eu peguei durante um bom período foi estudar todas as ferramentas, o máximo que eu posso e continuo estudando para saber como elas funcionam. Só que eu reparei que esses erros que o pessoal supostamente cometia, eu não tinha essa certeza, aconteciam porque as pessoas tinham muito conhecimento sobre as ferramentas, as plataformas em si, como elas funcionavam, mas elas eram basicamente operadores da ferramenta. Então tem toda uma técnica e uma estratégia e um planejamento para que essas coisas aconteçam da melhor forma possível. E o investimento que o cliente faz nessas plataformas, ela tem que ter a gente tem que buscar o melhor custo-benefício para que isso funcione. Então eu fui atrás desse conhecimento técnico das ferramentas e da estratégia e técnica de execução dessas campanhas. E aí eu estou já há um tempo estudando e trabalhando com isso e ajudando as pessoas a venderem. Basicamente é isso. E o bom é que como tu tá trabalhando agora bem focado nisso, então aprende muito, né? Porque tu tá ali todo dia olhando para esses anúncios, olhando o comportamento do consumidor. Sim. E aí tu consegue, na verdade, até fazer um reaprendizado, né? Do que tu tá vivendo. E tudo que eu aprendi com o desenvolvimento de sites no passado, essas coisas assim, não é um conhecimento jogado fora, muito pelo contrário, porque é sempre um complemento do que a gente está fazendo hoje. Então todo o desenvolvimento de sites, o meu entusiasmo por interface e design também ajuda e complementa esse trabalho, digamos assim. Assim como a parte de conteúdo, redação, essas coisas assim são todos... Não é a minha especialidade, redação, por exemplo, mas é um complemento muito grande pro resultado final desse produto, com certeza, desse serviço. Né? Porque inclusive o texto ele tem que ser pensado otimizado para o clique, para enfim, todas as informações. Call to action, né? Para chamada. Então vamos lá. Michel, o que você considera hoje os 3 pilares da venda na internet? Considerando todo esse teu know-how, conhecimento em programação, sei que você já trabalhou muito com lojas virtuais também. Então tem aí pelo menos uns 10 anos de back-end ou back-off, sei lá como é que fala na programação isso, de HTML. 3 pilares da venda na internet para você. Então, antes da gente chegar nos anúncios, tem uma coisa que vocês martelam muito na tecla aqui no Marketing na Mesa, que é a parte de branding, DNA, criação de conteúdo e principalmente os valores do que você está fazendo e se vendendo. Então isso é muito importante porque é a base do negócio. Quando a gente chega nos anúncios, os anúncios seriam o primeiro pilar. Então você tem tanto a parte de desenvolvimento gráfico, a imagem, o vídeo do negócio, o texto
e a implementação correta nas ferramentas. A maior parte das pessoas que executam e geralmente erram nessas ferramentas é que elas não conseguem segmentar os públicos de forma coesa, coerente dentro da plataforma. Você não trabalha com um só público, você experimenta vários. Então, teste, né? Vai testando até entender quem é o... Se você faz muitos testes, mas você tem que ter uma noção de que são vários públicos e você tem que fazer certas exclusões de públicos para que você não gaste seu dinheiro em 2 públicos A e B e eles fiquem brigando entre si. Então você tem que saber fazer esse discernimento. Muita gente não aprende essa técnica e não é muito difícil de se fazer, para falar bem a verdade, esse ponto específico. O segundo item seriam as páginas. Você tem que levar para uma landing page, um site, alguma coisa. Em algum lugar você vai ter que apresentar ou vender alguma coisa. Acho que nesse quesito, assim, acho que o pessoal ia ficar muito surpreso como as pessoas conseguem criar um site muito bonito, mas nada performático, assim, para que o Google entenda o conteúdo, para que o design funcione, seja só bonito, mas funcional também, e ele de fato converta. Então o design é um ponto importante, mas antes do design, é um erro bem comum, para falar a verdade, acho que muita gente vai se identificar com isso, você pede para fazer um site, o pessoal te entrega um layout, o primeiro layout para você avaliar, e ele não tem o material final, não tem o conteúdo final. Então antes de fazer o layout, pensa no conteúdo, começa pelo conteúdo, é muito importante porque essa história que você vai contar, esse convencimento que você tem que fazer, esse material que você tem que apresentar, tem que vir do cliente, da pessoa, de quem trabalha. Aí entra a questão do SEO também, que é dessa questão de análise de palavras, para ranquear, isso tem relação também. Tem muita relação, porque só escrever o texto em si não quer dizer que ele esteja escrito da forma correta para o Google, digamos assim. Você sabe quais são as palavras, você precisa saber quais são as palavras que você quer ranquear no Google. E fazer esse trabalho de levantamento de palavras, quem são os seus competidores, com quem você vai disputar isso, também é uma forma de você melhorar o teu custo-benefício nas mídias, porque isso baixa o valor que você paga no investimento. Não no Facebook, mas no Google sim. Começar a se colocar no lugar do seu consumidor, para aí sim pensar num conteúdo que realmente impacte essa pessoa. E esses processos, eles não são demorados. Antigamente a gente tinha fazer uma pesquisa. Hoje você tem muita fonte de informação no social listening, ferramentas que podem trazer informações que vão te ajudar a decupar melhor esse consumidor e criar em cima dos interesses dele, não de um conteúdo, eu acho que ele quer ver preço primeiro. Ou o que eu quero, né? Tem que focar no cliente, no que o cliente quer saber e não o que você quer vender, o que você quer fazer. E existe um movimento agora muito grande, que isso influencia bastante no Google e para quem gosta de ler, para falar a verdade, que existe na hora que você cria o conteúdo, você pode trabalhar com o que a gente chama de short copy e long copy. O short copy é você fazer um site, uma landing page pequenininha com uns textos muito sucintos. Isso é legal? É legal, pode funcionar para determinados públicos, não é uma regra para todos, mas existe esse movimento do long copy em que você escreve o conteúdo com o máximo de texto possível para que você responda todas as dúvidas. O que é feito o teu produto, para que ele serve, no que ele vai ajudar, qual é a qualidade, a garantia que você dá, quais são as dúvidas frequentes, quanto ele custa, sabe? Você escreve um texto e uma técnica para fazer isso é você escrever sobre o teu produto, e isso é bom que comece pelo cliente, você que vende o produto, é escrever 5.000 palavras, um documento, é grande, e depois você faz um corte de 20% mais ou menos dessas palavras. No terceiro estágio você segmenta e organiza para ficar bonitinho, identa, põe bullet points, numeração, faz isso tudo direitinho. E aí você vai ter um material que precisa ser revisado por questões de SEO ainda, para depois chegar no designer. E o trabalho do designer é deixar isso bonito. Mas tem muito texto. O trabalho dele é deixar bonito. Qual é a importância? Bonito e funcional, claro, né? Qual a importância disso? A importância é que quando a gente entrega um site com tanta informação assim, quando o meu cliente entrar em contato comigo, ele já tem todas as dúvidas respondidas. Dificilmente ele vai entrar em contato. Então, a importância disso é entregar o máximo de informações e receber uma pessoa mais qualificada para esse contato. Isso é importante. O trabalho do designer, além de deixar isso bonito, é que depois ele vai participar de um processo de experiência. Seria muito egoísta ou egocêntrico da nossa parte achar que a primeira versão do material que a gente está fazendo é a versão final e a melhor do mundo. Muito pelo contrário. Então, a gente tem que colocar essas coisas no ar, testar, verificar se trocar o botão de um lado para outro. É muito importante trazer prova social, depoimentos, pessoas que compraram de vocês e podem falar. E até nessa questão de depoimento, puxando um gancho, quanto mais amador, melhor.
Porque mais verdadeiro, né? Você tem mais empatia com o negócio, entendeu? Então... E olhando para isso que tu tá falando, é muito fácil perceber de onde vem essa crença de que a internet é barata. É barato quando você usa as ferramentas que estão grátis, criadores de site, criadores de anúncio, botão de impulsionar, é tudo barato, claro, porque você está fazendo de graça, você está usando o seu tempo. Agora, quando você investe realmente em entender como o seu consumidor, você não vai colocar um negócio no ar e vai esperar que alguém compre. Você vai adaptando, vai formatando, vai melhorando, vai testando. Isso tudo que o Michel falou. Então, é realmente uma lenda, né? Que na internet é mais barato. Não, comunicação é comunicação. Você vai ter que atingir seu público de alguma forma. E para fazer isso, você vai ter que levar ele do ponto A ao B. Né? Sim. E o teu melhor cliente é sempre o que te dá um feedback. E o último pilar é a tua oferta, o teu produto que você está vendendo. Então, trazendo aqui, parafraseando o Testman aqui, o que eu posso dizer é difícil vender pente para careca, né? Você tem que saber o que você está ofertando, se tem um público, se você já testou isso, se existe uma demanda. Não é para todo mundo, né? Não, uma coisa muito comum é isso. Quem é teu público? É todo mundo. Não é todo mundo. Mas não só isso, se o produto realmente... Se ele tem adesão com quem... às vezes a gente tem um sonho, a gente coloca aquilo no ar e a gente vai meio cego e, vou vender na internet. Mas aí não tem público, assim, não tem ninguém para comprar aquilo. Um exemplo dessa questão de sonho é acesso ao Mercado Livre. O sonho de alguém morre todo dia lá. Sempre tem alguém vendendo câmera, microfone, alguma coisa que ele testou, não quer mais, não funcionou para a vida dele. Tá lá, então você vê, é bem a mesma coisa. Então, nessa questão do produto final, quando você está ofertando esse material, acho que é muito importante que você tenha essa ideia, esse conceito que não é todo mundo que compra todos os seus produtos. Se você vende uma camisa, é fácil, certo? Todo mundo usa uma camisa, uma roupa, é um negócio palpável comum. Quando você entra num nicho, todo mundo acha, procura o teu nicho, trabalha no teu nicho. Mas é mais difícil vender no nicho, não é mais fácil vender no nicho, porque você tem o processo de desconfiança, não sabe quem é você, não sabe da qualidade do teu produto, o que você está querendo vender de fato, se isso é verdadeiro, se não é. Com cursos é assim, com palestras é assim. E então você tem que ter esse bom discernimento de que você tem que ir com calma. Você não é porque você botou um anúncio que a pessoa vai comprar de você de olho fechado. Isso não existe. Então, voltamos para o funil de vendas, né? De gerar atenção, interesse, desejo, né? E quanto mais nichado, a pessoa tem mais desconfiança, porque ela talvez queira o produto, mas ela precisa entender melhor o que você está ofertando. Aqui, qual é a profundidade disso? Quão bom é o produto que você está trazendo? Eu vejo isso como realmente uma das maiores dificuldades dos clientes, justamente porque todo mundo acha que é fácil, que é barato, sai direto clicando ali no botão impulsionar, só que não tem o conteúdo preparado para isso, não preparou o terreno, né? não construiu essa cultura, esse desejo no cliente para compra, e aí é onde o dinheiro vai quase que pro ralo. Né? A gente consegue com um anúncio levar as pessoas para esses lugares, mas novamente, se um site não apresenta direito, se eu não sei quem você é, se o site não te apresenta muito bem, não fala sobre o teu produto direito, a tua oferta não é compatível com, sei lá, você vende um produto de R$500, mas tem um concorrente vendendo a 100. O que te faz cobrar 500? A pessoa precisa entender isso. Não é que não vale isso, o valor está ali. Ok quanto a isso. Agora, a pessoa tem que perceber que esse valor está no que você está pedindo para ela te pagar. A gente já entendeu que os 3 pilares. Primeiro, o anúncio, o conteúdo e o design, a beleza da questão, e a oferta, que tem tudo a ver com o produto, ele tem que estar adequado. Mas, ok, passamos por esses 3 pontos, está tudo certo. Como é na prática o teu dia a dia em gestão de anúncios? Como é que funciona, como é que tu se prepara? Então, toda campanha você sempre faz um planejamento antes. Você tem que entender onde é que você vai ofertar o teu produto e onde é que faz mais sentido para o teu mercado. Se você nunca fez isso, não tem uma regra. Você tem que assumir alguns riscos e ir por aquele caminho. Talvez ele não dê certo, você vai experimentando outro. Não existe. Planejamento, de novo, né? Não está escrito na pedra, vai lá, faz. Exato, faz parte. Então, basicamente o meu dia a dia é o quê? Executar essas campanhas. As campanhas que já executam por um período ou funcionam de forma infinita, né? Elas vão enquanto estiverem vendendo. Aquelas que já entendeu, né?
Então, depois desses, você faz uma campanha, faz o planejamento, faz alguns experimentos e você vai ficar acompanhando. Então, basicamente, o meu dia é o quê? Cadastrar essas campanhas, quando tem essa demanda. Quando não tem a demanda de criar uma nova campanha, o meu trabalho é entrar em cada uma das campanhas e otimizar cada uma delas. Verificar o que está dando certo, o que não está dando certo, remove, faz alguns ajustes. O que é esse otimizar? Fazer ajustes? Fazer ajustes, mas é que depende de cada cenário. Por exemplo, no Facebook a gente pode validar os textos, pode validar o criativo com relação às imagens, ou vídeo que funciona muito melhor que as imagens. A gente pode testar o botãozinho de call to action do clique, essas coisas todas. E como é que funciona o funil depois da pessoa entrar no site e tudo mais. O Facebook chama isso de criativo dinâmico. Você pode cadastrar vários anúncios separados e testar eles com públicos diferentes e tal. É bom que você saiba o que você está testando, né? Se é só a imagem, se é um texto. Se você cria muitas variáveis, você pode ficar meio perdido. Na verdade, você tem como analisar, mas ela fica muito mais complexa. Então, é melhor fazer o mesmo anúncio com uma imagem diferente do que mudar a imagem, mudar o senão texto, tu não vai saber com o que tu está comparando. Senão tu não sabe o que deu mais certo. Uhum. Mas o Facebook tem uma ferramenta que ele chama de criativo dinâmico, em que você pode dar para ele, por exemplo, até 10 imagens ou vídeos. Você pode dar até 5 ou 10 textos, agora não me recordo, 5 ou 10 descritivos. Você cria vários e ele faz todas as variações. E isso, sei lá, em média pode dar 120 anúncios com tanta variação. E ele toma, o próprio algoritmo, né, do Facebook toma a consciência de, olha, vamos levar isso assim, isso assado, frito, cozido, e ele vai vendo como que funciona melhor para cada público. Você faz isso por um período, depois olha e corta tudo que deu errado. E aí você tem um anúncio mais otimizado para aquilo ali. Agora, você tem que cuidar com o que você faz, porque quando você faz um teste desse e mistura imagem com um vídeo ganha, sempre ganha. Sim. Porque o Facebook ganha pelo tempo que as pessoas passam na rede social. Uma imagem, eu passei na timeline, mas já foi embora. Se eu tenho que dar um play num vídeo e assistir por 30 segundos, 1 minuto, então mais tempo as pessoas estão ali, mais engaja quem está participando. E é mais fácil de eu vender alguma coisa falando do que tendo que ler texto. E tu olha todo dia o anúncio ou não? Não tem necessidade de olhar todo dia, porque você precisa dar um tempo para que as coisas aconteçam. Não adianta ficar olhando todo dia e achar que isso tem milagre. Não tem. Você coloca um anúncio, você tem que dar tempo para que a gente brinca dizendo que o algoritmo tem que respirar um pouco. Ele precisa aprender quem é que está engajando com esse anúncio para ele achar pessoas que têm esse mesmo perfil. Não é porque eu botei que o interesse lá é finanças e ele vai botar para todo mundo que gosta de finanças. Não é bem assim. Ele precisa entender quem é que interage melhor com esse material que você está colocando. Então, às vezes, ou você põe pouco tempo com muito dinheiro para ele poder testar mais, ou você põe mais tempo com menos dinheiro. Você tem que fazer algumas... Isso eu ia chegar nessa. Você tem um tempo mínimo, alguma coisa assim? Não tem, assim, é saudável deixar pelo menos uns 5 dias, uma semana talvez, mas na prática você tem que testar tudo. Às vezes com mais dinheiro, menos tempo, às vezes mais tempo, menos dinheiro. Até porque cada negócio vai ter um comportamento, né? Sim. Provavelmente para um determinado segmento vai funcionar de um jeito, para outro vai ser outro comportamento, porque estamos falando com pessoas, né? Cada um tem um jeito de... É uma boa lembrança, porque muita gente precisa ou gostaria de anunciar para pessoa jurídica. Isso é muito complicado de fazer nas redes sociais, porque são pessoas que estão lá, não existe PJ, entendeu? É alguém que trabalha numa empresa, então a questão é como eu chego nessa pessoa. No Google é um pouco diferente, no Google a dinâmica é a mesma, mas a gente volta de uma em uma semana para dar uma avaliada. Por exemplo, se eu quero pagar 20 centavos no clique, ou R$1 no clique, eu tenho que verificar onde está muito acima, onde está muito abaixo, eu faço esse nivelamento para eu tentar deixar equalizado. Porque aí no Google é leilão, né? Então eu tenho que ficar ali... No Facebook também na verdade. Você disputa os mesmos espaços, só que como um indivíduo, né? Mas então por que no Google tem que ficar vendo toda hora? Porque no caso do Google, ele me permite dizer assim, olha, para Santa Catarina está me custando 30 centavos. Não, eu quero baixar para 20, então eu vou baixar o quanto eu quero pagar aqui. Se eu estou anunciando para Curitiba, por exemplo, e está 15 centavos, você pode, poxa, eu posso pagar mais e alcançar mais gente. Então você aumenta um pouco. Você vai fazendo essa brincadeira. O Facebook não tem tanto controle nesse sentido. A dinâmica é um pouco diferente. Então a importância de otimizar, além dos valores, é você verificar a mesma história. Texto, imagem, vídeo, distribuição desse conteúdo, público que está indo, o pessoal... O Google tem a mesma dinâmica que o Facebook na questão de distribuição de públicos. Só é diferente a forma como você opera a ferramenta. Então, uma dúvida, Michel, que a gente escuta bastante nas consultorias, né? Quanto eu devo investir? E, na verdade, se eu não investir, o que acontece? E se eu tenho que investir, beleza, sou obrigada a investir. Qual é o valor mínimo que eu posso fazer para começar, para dar algum resultado? Tá.
Se você não investir em anúncios, assim, basicamente você fica mais escondido, porque o que acontece com perfis comerciais no Facebook, na timeline ele tende a esconder o teu conteúdo, ele entrega de pessoas, mas não de empresas, a entrega dele é muito baixa, né? Então, se você fica postando na timeline, não é fácil alcançar os teus 1.000, 2.000, 1 milhão de seguidores que você tem, ele não entrega para todos por nada. Então, você tem que fazer algum investimento para aparecer mais. Normal, é isso. Senão, você vai depender sempre do orgânico, de perfil pessoal e de amigos compartilhando para tentar chegar nas pessoas. É o boca a boca, é o máximo melhor que você pode fazer. Se não puder investir ou não for investir. Como valor mínimo, não tem um valor mínimo que você pode investir. Basicamente, se você tentar investir R$1 no Facebook para uma semana, ele vai dizer, meu filho, eu não consigo fazer nada com isso. Então ele te pede um valor mínimo lá de R$20, por exemplo, R$30 por um certo período, e que pode ser muito ou pode ser pouco. Na prática você não sabe. Porque daí tem a ver com aquilo que você comentou da qualidade do anúncio, né? Do design, do conteúdo, enfim. Tudo, é sempre os 3 pilares. É sempre uma soma, né? Agora, não tem um valor mínimo. O que você pode fazer no início, se você tem, por exemplo, vamos separar R$1.000 para investir no mês. Você pega 20% desse valor, investe numa semana, verifica o que tem mais adesão, o que funciona melhor para esse público que você tem segmentado, e depois você vai fazendo outros testes com as coisas que deram mais certo. Então você vai crescendo aos Primeiro poucos. vai conhecendo e depois, na hora que entendeu quem é o público, aí vai tateando, porque o negócio não dá para investir tudo numa paulada só. Isso seria loucura. Isso não é uma boa estratégia. Isso é legal também, porque é melhor você investir menos, né? Você não tem tanta verba, mas ser constante, estar sempre ali, né, investindo para ter um número maior, constantemente alcançando um número maior, do que ir lá botar uma grana e também nunca mais fazer, né? Sim, não dá para botar R$1.000 para trabalhar uma semana e depois desaparecer, é meio estranho. A não ser que você tenha um período de vendas para um curso, por exemplo. Mas mesmo assim, no outro período que você não está vendendo propriamente dito, eu acho que faz parte do teu trabalho vender quem você é, sabe? Branding, ativo, né? Trazer conteúdo de valor, que isso é um negócio. Muita gente gosta de fazer live, apresentar um material, mas no final sempre tem uma venda. Para de fazer uma venda, entendeu? Constrói quem você é, traz um valor que resolve um problema de fato para as pessoas, que elas automaticamente vão se sentir na necessidade, numa situação em que ela tem que te devolver isso. Porque se eu te entreguei uma solução, não te custou nada, tu só viu um vídeo, por que tu não vai devolver, sabe? É claro, não é todo mundo, mas assim, você fica com isso na consciência, você tem que devolver para a pessoa que te deu algo, sabe? É um negócio honesto de se fazer. Então, eventualmente, a pessoa vai comprar, vai voltar, ou vai te indicar outras pessoas. A questão é, não rasgar dinheiro. Mesmo nos anúncios, mesmo na parte de performance, então a gente está fazendo uma série de 3 vídeos de marketing digital. O primeiro foi de marketing de influência. A Débora trouxe um ponto muito importante, que é o influenciador, ele está contando uma história, mas ele está conversando com as pessoas. Então, o anúncio, ele também está conversando com as pessoas, né? Ele precisa ter a gente precisa ter condições de avaliar o feedback que as pessoas estão dando através do anúncio, porque é sim uma conversa da marca com o seu consumidor. Sim. Isso é bem legal a gente pensar no paralelo, né? E até quando você trabalha com conteúdo, você tem que pensar que ele tem que entregar valor, ele tem que ser sustentável, ou seja, alguma coisa seja fácil de você fazer e que você goste do que está fazendo. Aí o negócio flui. Se um desses 3 itens já está meio fora, vai ficar complicado para você manter e criar uma certa empatia com quem está fazendo. É por isso que cada vez mais você vê conteúdos de pessoas gravando no celular, Instagram, com muito stories, essas coisas assim, porque é rápido, é fácil, é simples. Estou falando direto com a pessoa, gera empatia, então... O importante está no conteúdo, né? Na entrega, né? Na mensagem, na entrega da mensagem, o que você está respondendo, exatamente. E a gente queria agradecer, então, Michel, né? Por participar do programa com a gente. Um monte de informação, anotem tudo. Fazer o resumo, então? Nossa conclusão. Resumo. Motivos para você patrocinar o seu conteúdo e fazer anúncios na internet. Número 1, o potencial disso. Nós temos hoje alguns milhões de brasileiros, mas 62% dessa população já está na internet, principalmente de modo mobile. E o Google e o Facebook são as 2 plataformas da internet que mais possuem usuários cadastrados no Brasil. Então você está pegando ali 50% da população do Brasil, praticamente, tá? Então o Facebook não morreu, gente.
Segmentação, localização, idade, gênero, principalmente interesse e comportamento, que é o que vai realmente diferenciar o seu público, e a questão de ir acompanhando esse interesse e comportamento que vai fazer você otimizar o seu anúncio. Sem contar que isso ajuda para que você também construa sempre novos conteúdos que tenham a ver com aquilo que você identificou que o teu cliente quer saber. Um outro ponto é o controle do custo, né, do investimento que você está fazendo. Então, você vai realmente fazer um investimento e você pode testar. Não, outra coisa do programa anterior, não colocar todos os ovos numa única cestinha, distribuir um pouquinho melhor. Vou botar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e depois eu comparo e vejo o que está me dando mais resultado. E avaliação do retorno do investimento. A partir do momento que você faz todo esse processo de entendimento dos 3 pilares da venda, meu site está ok, meu produto está ok, meu anúncio está ok, aí você vai conseguir ter um controle daquilo e fazer ajustes para ir melhorando com o passar do dia e mais medir o retorno desse investimento para você. É isso, né? É isso. Temos um programa? Temos um programa. Obrigada ao Coelho também, podia se filmar, Carlos. Faz uma selfie. Sigam o Coelho, @câmera Coelho. Ele veio nos dar um help hoje, que a Jazz não pôde, então foi isso que eu falei. Então a gente está realmente fazendo esse programa com o objetivo de desmistificar o marketing, e a gente está fazendo ele da forma mais colaborativa. O Michel é nosso convidado, a gente não pagou nada para ele estar aqui. Ainda. O Restaurante Compota também, importante O Restaurante dizer, Compota também é o nosso parceiro. Então, muito obrigada a todo mundo que está fazendo parte desse programa. E tá muito legal. E valorizem as pessoas que estão aqui dedicando um tempo para ajudar a gente a levar mais informação de qualidade para vocês. Isso aí. Beijo. Tchau.